Bem, bom, quem já ouviu a história de João Batista? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 3. Vamos começar quase pelo final. Não vou falar do final da história de João Batista, eu vou falar só até onde você e eu possamos entender que ele cumpriu bem o objetivo da existência dele, né? E ele terminou bem feliz. João 3, a partir do versículo 22, onde na minha Bíblia diz outro testemunho de João Batista, que é João 3, 22 diz: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Na verdade, Jesus não batizava, quem batizava eram os 12. Aí no versículo 23 vai dizer: ora, João estava também batizando em Enom, passar aqui a página, Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu não diz aqui, não especifica, um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, ou do outro lado do Jordão, aquele do qual tens dado testemunho, lembra? Aquele tal de Jesus? Pois é, ele está batizando ali e todos lhe saem ao encontro. Então João respondeu o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve o noivo, né, se regozija por causa da sua voz, da voz do noivo. Aí ele diz: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? A voz do noivo, alguém já viu essa expressão, a voz do noivo? Você vai encontrar de novo esse negócio da voz do noivo se você for ler aquela parábola das 10 virgens. Tá? Eu não vou entrar no detalhe de casamento, sei que é o seguinte: aquelas mulheres tinham que ficar esperando, vigiando a hora que o noivo chamasse para entrar para as bodas. Se elas perdessem, então, depois elas poderiam chegar lá dizendo: por favor, ele não iria entrar mais. E João está dizendo aqui: olha, é ele que tem a noiva, não sou eu. E a minha alegria é que eu estou ouvindo a voz do noivo. Eu não sou o noivo. Ele já está presente. Ele já está aqui. E aqui então começa a nossa história com relação a essa pessoa chamada João o Batizador, João o Batista. Bom, eu queria começar a observar algumas coisas aqui no texto. Primeiro aqui, diz versículo 25 aí, que houve uma contenda. A contenda aconteceu entre os discípulos de João e um judeu. Mas a contenda aconteceu, diz que era relacionada à purificação. João Batista, ele fazia batismo. Qual a diferença do batismo de João para a purificação dos judeus? Quem já leu Bíblia, a Torá, os 5 livros da Lei de Moisés, tem uma parte que é meio enjoativa, mas muito necessária. Fala das leis da purificação. Quem já leu sobre isso? Toda vez que alguém, por exemplo, até a época de Jesus, a pessoa era curada, ele dizia: vá, apresente-se ao sacerdote. E outro caso ele disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, né? E cumpra o que o sacerdote ou a lei de Moisés ordena, para que sirva esse testemunho. Tudo isso tem a ver com as leis da purificação. Hoje a arqueologia encontra em muitos lugares de Israel casas antigas com tanques pequenos e com potes grandes. Eles guardavam, geralmente os sacerdotes, eles guardavam água para fazer esse trabalho de purificação. Porque, por exemplo, a mulher todo mês ficava impura. Então, pela lei de Moisés, naturalmente, a mulher ficava impura todo mês. Se você passasse por um animal morto, está impuro. Vocês estão entendendo? Então a lei da purificação
dava o norte de como você iria fazer para se tornar puro de novo. E esses banhos que eles tomavam tinham a ver com isso, com as leis de purificação. O batismo de João é chamado de batismo porque não podia ser classificado como uma simples purificação conforme a lei de Moisés, porque João pregava o quê? A tônica da pregação de João era arrependei-vos, raça de víboras. É chegada a voz do reino. Amém? O reino está próximo. Amém? Então, a purificação que João pregava não era uma coisa natural, mas era uma purificação de pecados. E a primeira coisa que acontece para que o pecado, você seja purificado do pecado, é arrependimento, a existência de arrependimento. Amém? Diga comigo, o amor de Deus é imutável, é incondicional. Diga mais o perdão. Só há para quem se arrepende. Amém? Para você ser perdoado por Deus, você tem que se arrepender. O que é arrependimento, irmão? Não tem nada a ver com emoção. É uma coisa racional. Você vê que estava tudo errado, a sua vida estava totalmente fora do que a Bíblia diz. Você diz, não, eu vou deixar essa tradição doida para lá, porque isso não vai me trazer um escape final quando eu estiver face a face com Deus, e eu vou seguir o que a Bíblia diz. Bom, isso é um arrependimento, definição mais fácil de entender de arrependimento, você vê na história de Zaqueu. Zaqueu, um publicano. Publicano, chamar alguém de publicano era ofensivo. Era quase uma palavra de baixo calão, né? Seu publicano, porque publicano era o seguinte, o cara mora em Israel, ele era de Jericó, mas todos os publicanos que moravam em Israel cobravam impostos para Roma. E eles excediam na cobrança, entendeu? Ou vamos dizer bem claro, eles roubavam. Além de roubar para um governo de fora, eles roubavam para eles também. Zaqueu era um chefe de publicano, ele não era um publicano simples que saía cobrando, não. Ele era um chefe, ele era um organizador disso aí. Aí Jesus, ele queria ver Jesus vai lá, todos sabemos essa história. Quem já viu a história do Zaqueu? Ele queria ver Jesus, ficou numa árvore, Jesus disse, ei, desça, eu vou para sua casa. O que ele disse? Ele ouviu as pessoas lá criticando ele, criticando Jesus por estar na casa dele, na casa de um publicano. Ele disse, mestre, olha, eu decidi. Arrependimento é isso, é uma decisão, é um posicionamento. Ele disse, eu decidi pegar metade do que eu tenho e dar para os pobres. E se alguém aí eu roubei, eu defraudei, se eu roubei alguém, vem cá, eu vou devolver 4 vezes mais, conforme está escrito na lei de Moisés. O dor roubou é 4 vezes mais que devolver. Você está entendendo? Aí Jesus olha e diz assim, hoje chegou salvação nessa casa, esse aí é filho de Abraão. Por quê? Porque a questão de você chegar ao arrependimento tem a ver com você ser sensível também ao Espírito Santo de Deus, não só ao que a Bíblia diz, mas ao que o Espírito Santo de Deus diz. Amém? Abraão não é o pai da fé? Então arrependimento é um negócio que você não precisa sentir e compreender, você só tem que colocar em prática, fazer. Bem? Meus queridos e queridas, esses discípulos aqui, eles começaram uma contenda, e aí quando viram que não chegava tanto com eles, foram para alguém maior, foram para João. É assim que se faz numa igreja. João também aqui está mostrando o modelo de igreja. João não está simplesmente preparando o caminho do Senhor, ele está preparando o caminho do Senhor e do ministério que ele ia estabelecer. Como é que Jesus fez? Ele fez discípulos. Como é que João fez? Da mesma forma. O apóstolo João, que escreveu esse evangelho, e o André, irmão de Pedro, foram os 2 primeiros discípulos de Jesus, conforme a narrativa do próprio João. Amém? Então, eles foram procurar em João uma resposta para esse problema, para essa discussão. E, veja bem, já o batismo de João não é o mesmo batismo de Cristo. Em outro lugar, perguntou-se a eles, acho que lá em Cesaré, né? Perguntou-se a uns homens lá, Pedro, foi Paulo, agora me falhou a memória. Vocês foram batizados quando creram? Não, batismo não. Vocês já receberam o Espírito? Não, nós só temos o batismo de João. O batismo de João era para arrependimento.
O de Jesus, hoje nós temos aquela ideia que tem a ver com um testemunho, é um novo nascimento, você deixa a vida velha lá, né? E aí você ressuscita, morte e vida. Hoje tem essa conotação, mas para a época deles, a diferença era bem pouquinha. A diferença era o seguinte: João estava dizendo assim, ó, eu batizo com água, para que vocês declarem o seu arrependimento, sejam salvos. Mas aquele que vem após mim, eu não sou nem desatar as sandálias dele, ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O batismo de Jesus tinha a ver com o de João, mas era tipo 2.0, negócio espiritual. O próprio João Batista, ele não tinha o Espírito Santo residente nele. Não, ele não era chamado como hoje, os que foram gerados pelo Espírito. Jesus, quando foi dar testemunho sobre João, disse que ninguém, dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem compreende isso? João é nascido de mulher. Todos que creram em Jesus e vivem na presença do Senhor foram gerados pelo Espírito, porque são nascidos do Espírito. É outra coisa. É outra dispensação. Amém? Pronto, alguém estava misturando tudo. Alguém estava misturando purificação de Moisés com o batismo de João. Aí eles foram tentar compreender melhor isso. Certo? Vamos lá no versículo 26 agora. Olha a reclamação aí. Nós sabemos que a discussão era por causa da purificação. A questão de purificação versus batismo. Olha o que eles dizem agora para João. O discípulo de João, ninguém sabe quem é, fala com ele, João Batista. Foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo ali no Jordão, no qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem contra. O que esse cara está dizendo? O que é que ele está dizendo aí? Aquele sujeito que você batizou aqui já está maior do que você. Aquele sujeito que passou por aqui, que você disse, ele é o Cordeiro. Ele já está maior do que você. Está batizando ali, todo mundo. Está sentindo falta não, João? Está sentindo falta de jeito, está todo mundo com ele lá. Eu não creio que esse fosse o problema. O problema era uma discussão sobre lei de purificação mosaica versus batismo de João. Mas o cara aproveitou e já jogou essa no colo do João. Sério, esse cara aí cresceu mais do que você. O que é isso aqui, irmãos? É uma santa preocupação com o ministério de João, ou pode nos chamar, classificar como uma inveja? Alguns chamam de inveja santa. Eu classifico como um santo pecado. Porque não existe inveja santa. Inveja é inveja. Né? Bom, por que a inveja? Por que um cuidado com relação àqueles que crescem e fazem a obra do Senhor? Por que existe esse cuidado, essa inveja? Assim? Olha, fulano cresceu mais do que você. Por que existe isso? É porque não existe consciência, não existe maturidade, não existe conhecimento verdadeiro do propósito de Deus para cada um de nós. Amém? João sabia. Irmãos, a mãe dele não podia ter filhos, nem tratamento de Sansão. Sansão nasceu com um propósito, sim ou não? Qual era o propósito dele? Vamos esquecer tudo de feio que ele fez. Qual era o propósito dele? Começar a libertar Israel da mão dos filisteus. Ele fez isso? Sim ou não? Então entenda, algumas pessoas são chamadas no ventre, são chamadas por Deus da existência com um objetivo específico. O apóstolo Paulo declara, olha, eu fui desde o ventre da minha mãe. O Jeremias também. Eu acho que quase todos os profetas citam, desde antes eu nasci. Né? E nos Salmos 139, né? Os seus olhos me viam quando eu estava sendo formado no útero lá da minha mãe. Todos os meus dias foram contados. Ou seja, o Senhor, ele às vezes chama alguém à existência para cumprir um propósito. João Batista foi chamado assim. Para ter uma ideia, o nome do pai dele era Zacarias. Não teve problema, porque o filho geralmente tem que seguir com o nome do pai, o sobrenome do pai. Alguém questionou, disse, na sua família não tem nenhum João. Que história é essa? Você colocar o nome do menino de João? Foi Deus que mandou. Acabou, ponto final. O nome dele é João. Porque é a ordem do Senhor, acabou. Amém? E essa história foi sendo contada para esse menino. Aí esse menino parece que tirou a cabeça de uma hora para outra. Foi morar, quando diz no deserto, foi morar em lugares solitários, lugares não habitados. O cara comia resina de árvore e gafanhoto.
Não era uma pessoa que vivia assim em sociedade, não, ele vivia só em jejuns e assim, a vida dele realmente, não só de pão viver ao homem, mas também de comer gafanhoto e resina de árvore. O pessoal fala mel silvestre, coisa linda, né? Mel silvestre. Vai entender o que é mel silvestre? Você pensa que mel silvestre é mel de abelha? É não, resina de árvore. Tem algumas árvores que se você comer resina, você cai e do lado já cai já se espumando já. Quem está entendendo? João era esse cara. Viveu numa época em que o Herodes tinha feito um templo enorme, lindo, maravilhoso, mas ele era quem dizia, aí você é o sumo sacerdote, agora é você. Quem tinha confiança política dele, quem puxava o saco dele, era o sumo sacerdote. Quem se lembra do Anás? Na época de Jesus, diz assim, o sumo sacerdote era Anás e Caifás. Não existe. É como se você falasse que tem dois presidentes do seu país. Não, um é presidente e outro é vice. O Anás foi o cara que ele se tornou sumo sacerdote por causa de questões políticas. Ele colocou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto filho dele como sumo sacerdote. Não tinha mais filho para colocar e colocou o Caifás, que era filho dele. João Batista, que era da linhagem direta de Arão, estava lá no deserto. O nome da rainha que ele de Arão. Quem está entendendo? Então a primeira coisa que eu quero passar para você, quando você fala assim, eu sou a igreja batista, olha, nós temos essa característica do João Batista. Ninguém liga muito para essa questão não, sabe? Geralmente as pessoas são muito presas ao politicamente correto, são muito levadas pelo que a sociedade, que as pessoas pensam, não, nós pensamos no que Deus diz a respeito de nós. Nós queremos cumprir o nosso ministério. Nós sabemos quem somos e a que viemos. Sabemos para onde iremos quando terminarmos o nosso tempo aqui. E queremos cumprir cabalmente a obra do Senhor que está confiada a nós. Amém? A Belma falou que uma das características, né? Quando fala igreja batista, uma das características de João Batista, ele denunciava o pecado. Hoje ninguém fala em pecado, porque se falar, as pessoas se espantam e vão embora da igreja. Tem que pegar uma coisinha que agrade a todo mundo. Não, João Batista não estava nem aí. Sabe como é que ele tratava os ouvintes? Eles chamavam de serpente. Ele chamava de raça de víboras. Dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos que mostrem o seu arrependimento. Ele dizia isso para os religiosos. Ele tinha, assim, ele tinha alergia a esses religiosos que estavam lá no lugar que era dele. E era para ele ser o sumo sacerdote. Lá nos templos. Ele sabia que esses religiosos queriam matar Jesus. Medo de Jesus por quem ele vivia e para quem ele iria entregar todo o tempo da sua vida e ministério. Para anunciar a vida do Senhor. Amém? Ele disse, aqui veio, bom, quando a pessoa, ela tem esses ciúmes como esse cara aqui, na verdade ele está sem a visão que deveria ter, ele está, essa pessoa que foi falar com João Batista, ele não tem maturidade no Senhor. Ele está seguindo João, mas está faltando muito para entender o propósito de Deus para ele mesmo. Aí eu estou seguindo João, mas qual é o propósito de Deus para mim? João sabe qual é o propósito de Deus para ele, mas eu sei qual é o propósito de Deus para mim como discípulo de João? Ou será que é só João que tem propósito? Deus não tem um propósito para mim como discípulo de João? Esse cara foi lá, quer defender com todo amor. Esse cara foi falar com João e parece muito com Pedro. Pedro queria defender Jesus de toda forma, e era por amor. Jesus começa a falar, olha, os homens vão me maltratar, vão me matar. Aí Pedro, não, vai acontecer isso não, vai ter que passar por cima do meu cagado. Tá ok, mestre? Não vai se colocar a mãozinha no Senhor. Eu tenho duas espadas ali, mas vou usar só uma. Tá ligado? Deve ficar usando espadas, você já sabe o que deu naquela noite do Getsemane, né? Pois é, terminou com Jesus dizendo, põe a espada na bainha, quem usa ela para ferir vai ser ferido com ela, maluco, seu bebe gás, sai. Amém? Bom, esse cara ele não tinha, embora fosse discípulo de João, ele não tinha identidade nem visão do ministério de João e nem da maturidade própria dele, né, a maturidade espiritual. Ele estava se preocupando com a concorrência. Quanta gente está aí no ministério se preocupando com concorrência? Aí fica aquela limitação boba. A igreja tal está crescendo, vamos limitar para ver se dá certo. Meu irmão, sabe qual é a única novidade que pode funcionar na sua vida, em qualquer igreja que existe na face da terra? A única novidade é porque a Bíblia diz novidade de vida, e só vem pelo Espírito Santo. Você pode enfeitar do jeito que for. O máximo que você vai chegar na base humana, sem buscar o propósito de Deus,
Você entendeu o propósito de Deus como João entendia? O máximo que essa igreja vai chegar onde chegou aquela do Apocalipse. Ah, tu diz, eu estou rico, não preciso de nada. Aí o Senhor disse, coitado, mal sabe que tu és um infeliz, sim, pobre, cego, miserável e nu. Uma igreja próspera naturalmente, que não entende o seu propósito, já perdeu. Um crente que está na igreja, ele é crente, mas não sabe o propósito, ele não sabe a que veio, nem sabe o que é a vida dele, ele não tem objetivo da existência dele. Bom, que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa que você precisa desenvolver se você não sabe nem quem você é? É pedir demais. É pedir demais para uma pessoa. Entendeu? Agora veja bem, a preocupação de João estava relacionada a Cristo. Era como a vontade de Cristo. Um dia quando ele estava conversando com a mulher samaritana, aí trouxeram comida, né? Eles chegaram, viram ele conversando. Ele disse assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Que é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra dele. Aí os discípulos ficaram olhando, né? Entendeu? Que coisa nenhuma. Será que alguém trouxe comida para ele? Se a gente sabia? Queridos, fala para o irmão de Deus, dá a cada um, conforme a capacidade de cada um. Diga, a capacidade de cada um é diferente, mas é Deus que dá. Amém? Deus determina a sua capacidade. E Ele vai dar a você conforme a capacidade que Ele antes te deu. Onde é que a gente entende isso? É lá na parábola dos talentos. Um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Vai lá, você vai ver, conforme a sua capacidade. Isso quer dizer o quê? Eu só vou chegar até onde o Senhor me capacitou para ir. E eu só vou receber de Deus algo que seja conforme a capacidade que eu tenho. Amém ou não amém? O que eu vou fazer com aquilo que eu recebi é responsabilidade minha. Deixa que aquele que recebeu uma só é porque ele tinha capacidade para produzir mais uma. O que ele fez? Enterrou. O talento dele ele enterrou. Irmãos, a gente é tomado por esse desespero. O ministério do fulano é grande, o meu é tão pequenininho, deixa eu enterrar. Para ninguém mexer aqui, quando Jesus voltar, eu entrego ele. Meu talento. Rapaz, a história não vai ficar boa não, vai dar ruim. Tem gente desistindo do ministério, tem gente que está confuso na cabeça, tem gente que diz que foi atacado pelo diabo, tem gente que diz que pegou contra o Espírito Santo, tem gente que diz, não, eu entendo, porque o ministério dele não explode igual pipoca, não fica grande igual do fulano e do ciclano. Meu irmão, Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Se aquiete. Amém? E também tem que reconhecer o tempo. João tinha muito discípulo. Chegou o tempo que Jesus começar a ter mais discípulo que ele. Amém! Eu vou chorar porque agora eu batizei o bocado de gente. Foi tudo seguir Jesus, eu vou ficar só. Que conversa é essa, rapaz? João cumpriu o ministério dele, alcançou o alvo. Amém, queridos? A falta de maturidade faz com que as pessoas questionem o próprio chamado e o ministério. Alguns questionam até Deus. Porque lá no final da história, todo mundo quer ser aquele que produziu mais 10. Ninguém observa o que Jesus diz no final. Diz que a quem se deu, muito mais lhe será o quê? Cobrado. Amém? Tirai do servo infiel que não produziu nada, vê ao que produz, ao que tem 10. Senhor, mas ele já tem 10. Tá, mas é o seguinte, a quem tem, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que pensa ter, será tomado. É questão de você ser fiel um pouco para ser colocado sobre muito. Amém, queridos? Foque na vida de João Batista. Pense na vida de João Batista. Vamos ver os seus ensinamentos, amém? Essa expressão do discípulo de João, aquele do qual tu tens dado testemunho. João Batista existiu só para isso, para testemunhar de Cristo. Por que você existe? É para trabalhar mais um dia, mais uma semana? É para cuidar da sua vida, do seu filho, da sua família?
até que a morte venha te buscar, e você, agora porque está na igreja, crê em Jesus, tem um lugar bom no céu. É isso? Você acha que Deus te conquistou, ele deu o sangue do filho dele, ele agradou-se e moeu o filho dele, para você chegar só até isso? Você não desconfia que tem algo mais para você? Queridos, vejam, João sabia o que tinha que fazer, ele não ia além, mas ele não ficava aqui. Ele estava fazendo exatamente o que tinha que fazer. Ele sabia porque estava no deserto. Ele não precisava de psicólogo. Auxiliar pessoas pais, vai lá conversar com meu filho, ele está com a cabeça ruim. Até que Jesus fizeram isso. Os irmãos dele fizeram uma armadilha para prender ele, porque eles diziam, ele está louco, vamos prender ele antes que matem ele. Não é fácil você viver o propósito de Deus. Mas não é impossível. As pessoas hoje estão vendo isso como se fosse algo impossível. E aí ficam olhando histórias de outros. Viva a sua história, procure saber do seu propósito. O propósito de Deus para você, amém? Querido, ele começa a história dele, ele termina a história dele dando testemunho de Jesus. Por favor, João, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Olha aí o que diz, irmãos. Olha. Quem pode ler? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era... Este veio como testemunha para que testificasse a respeito de quê? A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar, ou para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Esse era João. Ele sabia por que veio. Amém, queridos? Olha o versículo 15 e 16, por favor. Dá um pulinho lá. Versículo 15 e 16. João testemunha a respeito dele e exclama: olha, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo primazia, portanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Agora dá um pulinho lá no versículo 19, por favor. Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem tu és? E se hoje o Espírito Santo de Deus, ou se alguém chegasse e dissesse para você: quem você é? Talvez você dissesse: não, eu sou técnico de segurança, eu sou professor, eu sou zelador, eu sou... Mas Deus olha para Deus, quem é você? Porque aqui a questão era quem tu és, espiritualmente falando. Você sabe quem você é. Quando perguntaram a João quem tu és, ele respondeu, versículo 20. Confessou e não negou, ele disse: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não. És tu um dos profetas? Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Olha o versículo 25. Perguntaram então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Versículo 25 e 26, né? Versículo 27, o qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar das correias das sandálias. Olha, por favor, agora pula lá para o versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Ele sabia quem era, ele sabia o que fazer, ele sabia por que estava batizando no deserto. Ele disse aqui: olhe, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado, ou manifesto a Israel, não o Israel iludido lá do templo, comprado por Herodes,
Não, o Israel que ia para lugares ermos atrás do João, né? Eu vim, e é por isso que eu vinha batizando. Eu estava batizando por causa dele. Eu estava sendo testemunha por causa dele. Eu estava anunciando e batizando por causa dele. Eu estava no deserto por causa dele. Eu vivia comendo gafanhotos e mel silvestre por causa dele. É tudo por causa dele. A minha existência, o meu ministério é centrado nele. Amém? Amém? Amém. Eu testemunhar sobre Cristo, pregando arrependimento, denunciando o pecado, batizando pessoas em locais ermos. Essa é a nossa identidade como cristãos e como Igreja Batista do Calvário. Somos a Igreja Renovada, Batista Renovada, a confissão CBN, sim, mas somos batistas. Essa é a tônica. As pessoas dizem, ei, pastor, mas vocês vão perder a cabeça porque ficou denunciando na cara, né, do Herodes. Não pode ser a mulher do teu irmão Filipe, Herodes. Não tinha lícito. Herodes gostava dele. O problema foi a mulher dele, a Herodias, né? Herodias foi a que se inspirou para matá-lo. Bom, às vezes nós queremos manter amizade com todo mundo. E aquela ideia, é meu amigo, não falo que eu estou errado, não, que eu fico muito ódio. Eu acho que o verdadeiro amigo é aquele que sabe como falar, mas não deixa de falar. Gente, a Bíblia está dizendo diferente o que você está fazendo. Não deixe de ser seu amigo, não. Se você quiser deixar de ser meu amigo por isso, eu não posso fazer nada a respeito. Mas isso que você está fazendo aí é errado. Deus condena. Você vai ser repreendido pelo Senhor. Estou tentando te ajudar. Amém? Aí a pessoa diz, mas os outros crentes fazem. Eu não tenho nada com os outros crentes. Minha amizade é contigo. Eu quero te livrar. Amém, queridos? Se outros crentes fazem, é problema de outros crentes. Esse negócio não tem nada a ver, não é com a gente, não. Queridos, tem uma coisa que João Batista era bom, era em testemunhar a respeito de Cristo. E alguns dizem que no final da vida dele, ele teve problema, estava no cárcere, ele mandou 2 lá para saber se Jesus era o Cristo. Quando você olha lá em Lucas 7, eu não quero nem que a gente leia, mas está lá escrito, no capítulo 7 todinho, você vai ver aquela história do servo do centurião. Nós estamos falando de cultura romana, centurião romano, tanto o grego quanto o romano. Vamos dispensar comentário que está sendo transmitido aqui, né? Mas eles faziam coisas normalmente que hoje são crimes. Crimes, eu diria quase que é de homem contra a família. Tá? Um centurião que estimava muito seu servo. Aquele que disse, não é para minha casa não, que eu sou digno. Eu não me achei digno nem de ir atrás do Senhor. Por isso que eu pedi que viesse, orasse pelo meu servo. Ele era romano. E a viúva de Naim teve o seu filho de volta. Essas 2 pessoas, no Lucas 7, Jesus faz esses 2 milagres. Então, alguns, baseados nisso, alguns dizem que o relato de João ter mandado os discípulos irem saber se Jesus era o Cristo ou não, dizem que é porque foi tomado por um sentimento de religiosidade. Eu nego isso, porque a tônica dele sempre foi contrária a tudo religioso. Ele dizia que os religiosos eram aquilo aí, raça de víboras, quem os induziu a fugir da ilha vindoura. Ele nunca foi religioso. Ele não seria tomado por um sentimento de religião. Ele queria que os discípulos, se ele manda 2 discípulos e observar o ministério de Jesus, com certeza ele mandou 2 discípulos de liderança, 2 caras de frente. Vá lá e pergunte a ele se é ele mesmo Cristo. Porque João passou a vida dele inteira dizendo, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo, eu não sou, eu não sou, eu não sou. Por que ele ia mudar a tônica dele agora? Ele queria que os discípulos dele não ficassem desguarnecidos. Ele queria guardar os discípulos dele debaixo da aba de Jesus. Amém? Por quê? Porque agora ele estava preso. Só isso. Amém? Olha, algumas pessoas, não tem lógica. Quando você vê em Lucas 7, onde fala desse negócio aí, fala que o seguinte, olha o versículo 17, 18, diz, por essa notícia a respeito disso divulgou-se em toda a Judéia, com toda a vizinhança, e todas estas coisas foram referidas a João pelo seu discípulo. Então João chamou os 2. Que coisas? A cura do servo, a cura do servo do centurião, e a ressurreição da viúva, do filho da viúva. Quer dizer que João sempre esteve dizendo que Jesus era o Cristo. Mas agora que ele ouviu dizer que Jesus curou um servo do centurião,
E ressuscitou a filha da viúva de Naim, só pelo fato de eles não serem de Israel, João ficou com dúvida. Meu irmão, conta essa história para lá. Isso não cabe na cabeça de alguém que lê Bíblia. O que tem um mínimo assim. O que João queria era, ele sabia que ia morrer na cadeia, e nunca mais ia sair. Ele queria segurança dos discípulos dele. E os discípulos dele não tinham entendido ainda. Se ele tivesse entendido, estavam todos seguindo por Deus, igual o João, aqui lá no Evangelho, o João e o André. Na hora que ele disse, o poder de Deus é aqui, ó, João, tem essa padinha, estou indo. Foi-se embora. João e André. Amém, queridos? Bom, volte lá em João 3, olha o versículo 7. Olha o resposta de João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, o que João tinha, inicialmente, tinha sido dado pelo céu. Mas agora, aquele pessoal que estava com João e foi para Jesus, também foi dado pelos céus. E o que João pode fazer? Ele podia se revoltar, porque tem gente que fica revoltada. Fica revoltado com o céu. Gente, o céu tem primazia em tudo. Nabucodonosor entendeu isso. Nabucodonosor precisou comer capim 7 anos para entender isso. Depois que ele voltou bem assim. Depois, né? Acho que o intestino dele, né? O sistema digestivo todo já adaptado para capim. Voltou e disse, agora eu vou exalto e glorifico o Deus de Daniel. Porque ele tem poder, tá? Sobre todas as coisas, ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na soberba. O céu vem primeiro. No primeiro versículo da Bíblia diz assim, criou Deus o quê? A terra e o céu? Ou o céu e a terra? Criou o quê? O céu é primazia do céu, viu? Então, isso que João está dizendo é, o homem não pode ter nada se o céu não for concedido. Se você se revoltar, é problema seu. Nem Satanás conseguiu uma guerrinha contra o céu. Disse que só caiu um terço. Eu imagino que era, sabe? Se caiu um terço, sobrou 2. Um segurava e outro batia. Até jogaria do lado de cá. Também, em contrapartida, se o Senhor tem promessa para você, é decretada no céu. Amém? Receba. Aprenda isso. A buscar na Bíblia ali aquilo que é seu. E João Batista nem tem um Espírito Santo residente nele para fazer a obra que ele fez, para reconhecer. As pessoas hoje ficam confusas, não sabem quem são, nem para onde vão, nem o que devem fazer. Ficam, Senhor, revela. Não, mas não tem dom de revelação. É uma coisa absurda. O diabo colocou na cabeça dessa geração uma fraqueza tão grande que parece que as pessoas precisam sair correndo atrás de migalhas da parte de Deus. Meu querido, você e eu temos acesso livre, diga livre, acesso à casa de Deus. E não é essa que eu estou falando. Eu sei que é dos homens. Estou falando da presença do Senhor. Esse negócio, o pastor tem mais intimidade, o pastor tem mais costa larga para apanhar. Porque o Senhor trabalha com todo mundo. Ele ensina, a todos que ele toma por filho, ele corrige. Amém? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Em outras palavras, não precisa se tornar invejoso por causa da prosperidade de ninguém. Você mesmo, tendo batizado uma pessoa, ele agora já está à sua frente. Qual é o problema? Dá glória a Deus e ajuda ele. Aproveita que você batizou ele. Ele vai te honrar de alguma forma, amém? Queridos, e se a questão era batismo, nós batizamos em nome de quem? Em nome de Jesus. Nós existimos em nome de quem? Em nome de quem nós somos salvos? Não existe outro nome pelo qual possa ser somos salvos. Ele é o centro. O coração e o olhar de João estavam no Senhor, no propósito do Senhor para ele. Certo? Agora, João entendia que o céu tem primazia em tudo. E o que importa é cumprir o chamado dele. Você vai vendo aqui nas palavras de João, as palavras de João, você vai ver no versículo 28 aí, vós mesmos sois testemunho de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele sabe quem ele é, e melhor, ele sabe quem é o Cristo. Você já sabe quem é o Cristo? Mas você sabe quem você é nessa história? É importante. Sabe o primeiro e o segundo mandamento? Que são equivalentemente importantes? Primeiro, você tem que amar a Deus. É primeiro, primazia.
Tanto quanto o céu, vem primeiro que a terra. Depois do seu irmão. Não dá para consertar relacionamento humano com o seu relacionamento com Deus todo desgraçado, não. Você tem que começar com Deus. Amém? Mas se você diz que seu relacionamento com Deus é um relacionamento suave, bom, como é que seu relacionamento com os seres humanos não presta? Está errado ou não está? Então, da mesma forma, eu quero que vocês compreendam isso aqui, ó. Você e eu temos que saber quem é Cristo. Amém? Mas da mesma forma e da mesma importância, eu quero que você entenda, nós temos que saber quem nós somos. Porque se não soubermos quem somos, nós não vamos saber o que temos que fazer, até onde vamos chegar e de que forma iremos cumprir nosso ministério. Versículo 29, ele termina dizendo que tem um noivo é noivo, o amigo do noivo se alegra. Tal. Ele diz, essa alegria já se cumpriu em mim. Ele está dizendo aqui como Paulo, combati o bom, terminei e guardei a fé. Ele está dizendo aqui, eu só vou até aqui mesmo, agora é com ele, siga o Cordeiro. O que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é com ele. É como se ele estivesse gritando para os discípulos e os discípulos não queriam entender. Para que continuar com o negócio de ficar anunciando o Cristo que viria, se o Cristo já veio, ele já está ali? Agora me diz uma coisa, Jesus vai voltar sim ou não? Diga para o seu irmão, é tempo de anunciar. Se você calar, você vai estar pecando. Você vai estar pecando pelo seguinte, está escrito, aquele que sabe bem o que deve fazer e não faz, comete pecado. Você tem que avisar. Mas vão me chamar de doido, é problema de quem achar que você é doido. Dizer, rapaz, leva mal. Não, mas é o seguinte, eu tenho um dever para contigo. Jesus está voltando. Quando ele vier, vai prestar conta. Cada um de nós vai prestar conta com ele. Quem tiver lavado pelo sangue de Jesus vai subir. Quem não tiver, perdeu. Perdeu, mano. Está vendo? Perdeu. Para concluir, irmãos, João estava dizendo que Jesus não era o ponto de partida, era o ponto de chegada. Meu ministério só existiu para anunciar ele, mas ele já está aqui. Eu quero que você entenda que esse é o ministério. Quando ele termina dizendo assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele está dizendo, eu já terminei a minha carreira. Quanto gostaria de ver esse sentimento que João teve, essa alegria que João teve? Sabe dizer, rapaz, eu terminei, eu cumpri. Quero só perguntar a você, você está com vontade de quê? O que te nutre? O que te dá combustível para você levantar e ver mais um dia? Qual é o sentido da sua vida? Quanto tempo mais nós vamos ouvir palavras e vamos nos animar porque o Espírito Santo de Deus queima ela no coração da gente e a gente sai daqui assim, eu vou usar os espaços que eu tenho, o tempo que eu tenho, e quando a gente chega lá fora, parece que o fogo apagou. É tanta coisa. É tanta coisa que se levanta.